Talvez você olhe para mim e diga: pastor, Davi era Davi, mas Davi encontrou um lugar na sua vida. E eu não estou dizendo de um lugar físico, eu estou falando de um lugar no reino espiritual. Ele encontrou um lugar na presença de Deus. E que na verdade esse lugar é um lugar acessível a todos nós. A história diz que Davi, já na sua infância, na sua adolescência, nos campos, pastoreando as poucas ovelhas do seu pai, ele já tinha um pleno relacionamento com Deus, ele já cantava a Deus. A Bíblia diz que quando Saul ficava atormentado, diga-se, endemoninhado, a Bíblia diz que Davi com sua harpa tocava, enquanto Davi ali adorava a Deus. A presença que Davi atraía expulsava os demônios que estavam em Saul. Eu quero te dizer que existe um lugar espiritual para mim e para você. Um lugar aonde nós podemos estar. Um lugar aonde não é a religião que nos diz para estar. Não é a nossa força de vontade que nos leva para estar. Existe um lugar em Deus para mim e para você. E esse lugar é construído por um relacionamento com Deus. E esse lugar, eu posso dizer que esse lugar é o nosso lugar de oração. É o lugar onde não é só os meus joelhos que se dobram, não é só as minhas estruturas que convergem para que eu ore a Deus, mas é um lugar onde eu, independente de onde eu esteja, eu consigo acessar a presença de Deus. Eu quero que você saiba que Deus tem um lugar de oração para você, um lugar aonde você pode ir, um lugar onde você pode experimentar, um lugar aonde você pode conhecer ainda mais a Deus. E talvez você me diga: pastor, mas eu oro todos os dias. E eu quero te dizer que não é apenas orar todos os dias. O que eu estou dizendo não é a aplicação, mas é o reflexo de experimentar um lugar. Você não ora porque você sente vontade, você ora porque algo é movido dentro de você. Porque se você olhar racionalmente para as suas orações, você está falando para ninguém ouvir. Mas quando a sua fé se move dentro de você, então você ora, e mesmo que ninguém esteja escutando, você sabe que Deus está escutando. E a Bíblia diz que quando você chora, os anjos colhem as suas lágrimas em uma taça e apresentam elas diante de Deus. A gente sabe que o maior desafio da nossa geração é orar. O maior desafio como igreja é orar. E você pode dizer: pastor, mas eu oro todos os dias. Eu faço um devocional. Mas a pergunta que eu quero te fazer: o seu devocional tem devoção? Porque devocional vem de devoção. Devoção é reconhecimento de que alguém é mais poderoso do que eu, e quebrar a minha cerviz, quebrar o meu orgulho, reconhecer, como Salmos capítulo 86, verso 1, inclina os teus ouvidos e me responde, porque eu sou pobre e necessitado. Davi, Salmo 89 diz, declaração: encontrei o meu servo Davi, que ungi com óleo sagrado. A minha mão susterá, o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo sujeitará tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, e a sua direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei como o meu primogênito, mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos o abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos,
Com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Essa é a promessa de um rapaz que conheceu o seu lugar de oração. Essa é a promessa que Deus fez para um rapaz que, quando adolescente, quando jovem, abriu o seu coração para experimentar a vontade, o bom prazer de estar na presença de Deus. A vida de Davi é marcada por os seus lugares de oração. A vida de Davi é marcada pelos marcos de oração que ele construiu. Então nós estamos aqui para dizer: ei, existe um lugar para mim e para você que podemos acessar a Deus, que podemos conhecer a Deus. Existem lugares de oração no mundo espiritual que eu e você podemos ser inseridos e descobrir as boas vontades, os bons propósitos de Deus. Mas a verdade é que existe um ponto cego na nossa religião, que nos diz que quando nós oramos, soberano Deus e eterno Pai, nós estamos agradando o coração de Deus. E nos esquecemos que o que agrada o coração de Deus não é a entonação ou a impostação da nossa voz na oração, mas quando nós reconhecemos, como Davi, que foi rei, diz: eu sou pobre e necessitado. Oração é um lugar de nós rasgarmos quem nós somos. É um lugar que eu e você devemos ser nós mesmos. Não existe fórmulas. Não existe religião em oração. Oração é um coração quebrantado que diz: eu reconheço que tem um Deus maior do que eu e eu quero falar com Ele essa agora. Eu quero falar algo para Ele. Guarda a minha vida, pois eu sou fiel a Ti. Tu és o meu Deus, salva o Teu servo que em Ti confia. Davi, no meio do seu desespero, ele diz: só em Ti eu vou encontrar verdadeira salvação. Eu quero te dizer que sem oração não há salvação. Paulo diz que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, então você vai encontrar um lugar no céu para a sua vida. É com o seu coração que você crê, mas com a tua boca você ora, diz: eu reconheço que eu não consigo me salvar, eu reconheço que eu não tenho poder, eu reconheço que eu sou frágil, mas o Senhor é grande, e o Senhor morreu por mim, para que eu pudesse encontrar salvação para o momento que eu estou vivendo agora. O mundo físico se move por atitudes, mas o mundo espiritual se move por declarações. São as nossas declarações de coração limpo, de mãos erguidas, sem animosidade, sem amargura, com as mãos limpas, levantando, dizendo: Deus, eu preciso de Ti hoje na minha vida. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Talvez você precise voltar para o seu lugar de oração. Davi diz: misericórdia, versículo 3, misericórdia, Senhor, pois eu clamo a Ti sem cessar. Paulo também diz: orai sem cessar. É como se a nossa oração não fosse apenas as palavras que falamos, e a verdade é que a nossa oração não são apenas as palavras que falamos. A nossa vida, as nossas atitudes, o nosso silêncio, o controle do fruto do Espírito que desenvolvemos, a esperança que guardamos, tudo isso é oração diante de Deus. O serviço que prestamos é oração diante de Deus. Quando você adora a Deus, existe uma oração dizendo: ei Deus, eu reconheço que o Senhor pode fazer todas as coisas e eu quero adorar o Teu nome sobre todas as coisas.
Não pense você que quando você apenas dobra os seus joelhos, Deus está te ouvindo. Jesus disse: um dia um homem fariseu foi orar, e um publicano pecador foi orar, e o fariseu disse: ei Deus, eu dou o dízimo, eu falo da tua palavra, eu faço. E Jesus disse, o publicano disse: eu sou pecador e preciso do Senhor. Jesus pergunta: a quem foi que o pai ouviu? Nós nos impressionamos por boas orações, nós nos arrepiamos por boas orações, nós queremos que as pessoas orem por nós, porque boas orações impactam a nossa alma. Mas o que impacta a minha vida é o meu lugar de oração, é quando não existe mais ninguém, só eu e o meu Pai. Mateus capítulo 6 diz: entra para dentro do seu quarto, fecha sua porta e clama a mim, porque o seu Pai que te vê em secreto. Fala para quem está do seu lado: o seu Pai está te vendo. Talvez você pense: mas eu achei que ele estava me escutando, porque as orações devem ser escutadas. Ele diz: não, eu não estou escutando o que você está falando, eu estou enxergando a devoção que está dentro do seu coração. É quando você se ajoelha e diz: Senhor, se o Senhor não fizer, mas ninguém pode fazer. É nesse momento, é nesse lugar, que o Espírito Santo diz: ei, ele entendeu, ele foi para esse lugar, e nesse lugar não é um lugar de pressa. Orar sem cessar não é estar ansioso para uma resposta. A oração sempre vai mudar as nossas vidas. Quem ora sempre vai ser transformado. Se não for transformado pela resposta, vai ser transformado pelo tempo de espera. Quando você ora, o seu foco não deve ser a resposta. Quando você ora, o seu foco deve ser a sua companhia, que mesmo que você não tenha a resposta que você precisa, Ele vai estar do seu lado, conduzindo a sua jornada até o cumprimento da promessa. Verso 4: alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Oração não é algo para se fazer quando tudo está mal ou quando tudo está bem. Oração não é um lugar movido por alma. A Bíblia está dizendo: eu elevo a ti a minha alma, como se a minha alma não tivesse nada de proveitoso, então eu coloco ela diante de ti, porque ela não é a resposta que eu preciso. A resposta que eu preciso está no santo monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então eu elevo a minha alma diante de ti, eu elevo o meu coração, eu digo: Deus, não há nada e nem ninguém que pode trazer a resposta que eu preciso. Eu preciso do Senhor. Oração é um lugar de encontro com Deus. Talvez você diga: oração é o ticket de passagem para a minha alimentação. Oração é o passaporte que eu faço para que as pessoas saibam que eu sou crente. Eu quero te dizer que oração não tem nada a ver com a sua religião. Nada. Verso 6, verso 5: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos aqueles que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, e atenta para a minha súplica. Tu és o Deus bondoso e perdoador. Tu és rico em graça. Tu tens graça para todos aqueles que invocam o teu nome. O Senhor é bondoso e perdoador. Quantos aqui conhecem um Deus bondoso? Não, eu não estou dizendo quando você diz Deus é bom, não é isso que eu estou dizendo para você. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um lugar no mundo espiritual, existe um lugar no Espírito Santo, que quando você chega todo sujo, cheio de trapos de imundície do pecado, que você diz: não tem jeito para mim. Mas Deus,
O Senhor é perdoador, então eu quero orar e reconhecer que eu preciso do Senhor. É nesse lugar que você conhece a bondade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pecou, Deus estava lá, Ele te viu. Mas Ele nunca te chamou pelo seu pecado. Nunca. E é nesse lugar de oração que nós conhecemos a bondade e o verdadeiro perdão de Deus. Porque as pessoas dizem, ei, você pecou, Deus já te perdoou. E muitas pessoas carregam dentro de si, Deus já me perdoou, mas não se sentem perdoadas. É no meu lugar de oração que Deus me abraça, que eu sinto verdadeiramente que eu sou amado. Porque é num lugar como esse, hoje, coletivamente, mas eu quero te dizer que o que aconteceu aqui agora, um pouco antes da gente pregar, e essa mesma presença que eu sinto, como eu acredito que você está sentindo, essa mesma presença encontra-nos no nosso lugar de oração. Diariamente ela está disponível para mim e para você. Invocar-me-ei e me acharei, se me buscardes de todo o vosso coração. Nós é que nos esquecemos. Achamos que Deus é uma máquina. Achamos que Deus é um premiador, alguém que está disposto a só te abençoar. E fizemos da oração o ponto cego dessa geração. Eu quero te dizer, Deus está se movendo. Eu quero te dizer, e eu quero te dar muita certeza do que eu estou te dizendo. Deus está se movendo, e Deus está mudando a cultura dessa casa. Eu não estou dizendo o que aconteceu, eu não estou dizendo pelo que aconteceu agora, eu estou te dizendo porque Deus tem falado isso já faz algum tempo. Nos nossos secretos, nos nossos encontros, nas nossas orações, eu quero te dizer, Deus está mudando a rota dessa casa. E nós vamos construir uma cultura de oração, nós vamos amar, orar ao Senhor Jesus. Eu quero falar para o seu irmão, você vai aprender a orar. Você vai aprender a estar nesse lugar. Você pode dizer mais fé, você vai aprender que existe um lugar de oração, de intimidade para você, e você vai desfrutar das doces promessas de Deus para a sua vida. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Ei, deixa eu te dizer, você vai acordar de madrugada, porque Deus vai dizer, ei, levanta, vai para o seu lugar, porque eu tenho algo para falar para você, e isso não pode esperar amanhecer. Eu vou falar para você agora, porque quando amanhecer, as minhas promessas vão te alcançar, e a sua vida, o seu dia vai mudar, em nome de Jesus. Tem muito crente procurando oração em outros lugares, em outras pessoas, porque se esqueceu que existe um lugar disponível para você. Verso 7: no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. É no lugar de oração, é nesse lugar de intimidade que nós somos revestidos, e é nesse lugar que a nossa fé verdadeiramente é revelada. É na oração que a nossa fé é revelada. Não pense que você tem fé porque você vem na igreja. Não pense você que você tem fé porque Deus te usou para alguma coisa. Você tem fé, e a sua fé é revelada quando os seus joelhos estão dobrados e ninguém está olhando. É nesse dia, é nesse momento que ninguém fisicamente está olhando, mas o céu está olhando. E é ali que Deus está enxergando a nossa verdadeira fé. É ali que Ele está dizendo, realmente Ele acredita em mim, porque não tem ninguém para aplaudir, mas o joelho dele continua dobrado. Porque quando nós estamos machucados, decepcionados, frustrados, existe algo dentro da gente que nos move, e a gente ora, vai no monte, ora de madrugada, faz corrente de oração, mas as coisas, e Deus responde, mas a gente afrouxa, porque a gente acha que Deus é apenas um pronto de socorro espiritual. E talvez Deus esteja dizendo, ei filho, tem tantas coisas que eu queria te contar. Tem tantas coisas que eu queria liberar sobre você. Tem tantas coisas que eu queria te contar.
A nossa fé é revelada no nosso lugar de oração. É lá que Deus diz, realmente Ele acredita. Pergunta para quem está do seu lado, o quanto você está gastando a sua vida em oração? Talvez você possa fazer a melhor faculdade, ser o melhor empreendedor. Talvez você esteja aqui pensando, ei, Deus vai me abençoar e eu vou prosperar. Eu quero te dizer que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. A partir do lugar de oração. Porque no lugar de oração, as vozes que cercam, as paixões que cercam, não vão te alcançar. Porque no seu lugar de oração, é só você e Deus. Verso 9. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos, só tu és Deus. Talvez você pense que orar é abrir o meu coração e dizer, Deus, olha como eu estou sofrendo. Mas o lugar de oração não é um lugar para Deus conhecer o seu coração. O lugar de oração é para você conhecer o coração de Deus. É no lugar de oração que nós conhecemos o coração de Deus. É no lugar de oração que os planos de Deus, as vontades de Deus, a agenda de Deus é ministrada sobre as nossas vidas. É no lugar de oração que nós conhecemos a agenda de Deus para mim, para você, para nós, para nossa nação, para nossa família. É no lugar de oração que Deus suscita nomes e diz, ei, liga para ele, eu quero falar com ele. É no lugar de oração que as lágrimas escorrem, que nós conhecemos a bondade de Deus, e quando nós nos levantamos, a bondade de Deus nos reconhece. Há um brilho diferente, portas se abrem. Quem aqui nunca aplicou o seu coração em oração e viu a sua vida transformada, não entendeu o evangelho ainda. Eu quero afirmar que se você se aplicar a orar todos os dias, e não é orar dizendo, Senhor, eu te agradeço pelo meu alimento, isso é meu menino de 2 anos faz. Senhor Jesus, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo papai, pelo alimento, pela mamãe, pelo teteu, em nome de Jesus, amém. Isso ele faz. 2 anos e 9 meses, isso ele faz. Eu estou dizendo que se você decidir entrar para um lugar de oração e dizer, Deus, eu quero ouvir o teu coração. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Eu quero voltar a te ouvir. O que Deus ministra no meu coração é que Ele quer voltar a falar. Ele está falando, mas Ele quer fazer você voltar a ouvir essa noite. O mundo caminha para o caos. O mundo caminha para o caos. Se você abrir a sua internet hoje, você vai ver os profetas tudo dizendo sobre o caos do anticristo. As coisas estão acontecendo. O mundo está piorando. O mal está prevalecendo. Mas sabe o que o Espírito Santo diz? Fica firme. No final tem uma coroa te esperando. Fica firme. Seu nome está escrito. E Deus não vai se esquecer de você. Sabe o que Deus está dizendo? Fica firme. No final eu vou vencer. E vou colocar os inimigos debaixo dos meus pés. É no lugar de oração que nós descobrimos o poder e a autoridade de Cristo. Porque a Bíblia diz que pelo nome dele, os demônios não só temem, mas tremem de medo. Ao qual o nome de Jesus, Filipenses capítulo 2, ao qual o nome de Jesus tem poder na terra, nos céus e debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Não há nada que Jesus já não tenha submetido debaixo dos seus pés.
Verso 12: de todo o meu coração eu te louvarei, Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo, e tu me livrastes das profundezas do Sheol. Sheol é uma linguagem para falar do inferno. De todo o meu coração eu te louvarei. É na oração que nós ministramos a adoração. Adoração não é só o que fazemos aqui de levantar as mãos e cantar cânticos. A verdadeira adoração nasce da minha intimidade, do meu relacionamento secreto para com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você não deveria vir aqui buscar a Deus. Você deveria buscar a Deus na sua casa, no seu lugar de intimidade com Deus. Você deveria vir aqui para compartilhar, para transbordar aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Essa é a verdade. A igreja dos filhos não é uma igreja que se junta para receber, para buscar de Deus, para receber algo que dure até domingo que vem. Não. O que Jesus espera da gente é que a gente tenha um lugar aonde Ele vai ministrar durante a nossa semana. E quando a gente chegar aqui, vão ser como tições embrasados no palheiro. E Deus vai vir e nós vamos acender uma fogueira de incenso para Deus. E Deus vai sentir o cheiro da nossa adoração. E vai descer para olhar para o seu coração e dizer: ei, tem algo para fazer na sua vida hoje. E transformar a nossa realidade. Eu quero dizer que está chegando uma estação de avivamento sobre as nossas vidas. Você crê? Verso 14. Eu ouvi falar que a sua leitura está atrasada, então nós vamos ler bastante a Bíblia, né? Falaram para mim que a leitura está atrasada. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. É nesse lugar que nós encontramos livramento. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode dar livramento para você aqui essa noite. Quantos aqui precisam de livramento na sua vida? Quantos aqui tem causas que precisam de livramento da parte de Deus? Levanta a mão para mim e deixa eu te ver. É no lugar de oração que Deus libera livramento sobre as nossas vidas. Deus é um Deus de livramentos. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Ele pode mandar, a Bíblia diz que Ele pode mandar um anjo e salvar a vida daqueles que você está orando por muito tempo. Deus pode mandar um anjo e tudo que está atrapalhado na sua vida, na justiça, tudo que está atrapalhado daqueles homens que te perseguem, dos credores que te perseguem, das situações difíceis que você está passando, Deus pode abrir uma porta de livramento para você. Abrir portas de livramento para a sua vida. Deus é um Deus de escape e de livramento. Você pode olhar para quem está do seu lado e profetizar isso? Deus vai te dar livramento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verso 17. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam. Dá-me um sinal, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Dá-me um sinal. É nosso lugar de oração. É no nosso lugar de oração. É no nosso lugar de oração que nós provocamos milagres. É no nosso lugar de oração que nós provocamos a Deus para operar milagres sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que um dia uma mulher estava sem filhos. E a Bíblia diz que o marido dela foi para Jerusalém para celebrar uma festa. E a Bíblia diz que o coração dela estava amargurado, estava triste porque Deus não concedia filhos para ela. Ela chamava Ana. E a Bíblia diz que ela deitou
na presença de Deus, se ajoelhou, se prostrou na presença de Deus. E a Bíblia diz que ela orou e ela demorou em oração, a ponto do sumo sacerdote achar que ela estava bêbada. Mas ela não estava bêbada, ela estava provocando um milagre. Ela estava gerando um milagre. Calma, as coisas estão acontecendo. Vou dizer de novo. Deus está se movendo. A resposta está sendo gerada. As respostas estão vindo. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão: as respostas estão vindo. As respostas estão vindo. Calma, não tenha pressa. Demore no seu lugar de oração. Demore ali. Talvez nós demoramos em tantos outros lugares. Mas essa noite Deus está dizendo: demore no seu lugar de oração. Demore em oração. Diga: Deus, eu não vou, como Moisés disse, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Porque é nas nossas orações que Deus libera milagres sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer, eu quero te desafiar: se você orasse mais, a sua vida seria diferente. Se a gente orasse mais, a nossa vida seria diferente. Porque oração é transformadora. Como eu disse, não só pela resposta, mas pelo tempo de espera nós somos transformados. Deus me chamou aqui essa noite para dizer para você, não que Ele tem saudade, mas Ele quer te lembrar que existe um lugar de intimidade entre você e Ele. E esse lugar não cabe mais ninguém, só você. E eu vou te dizer, tem palavras aguardando você nesse lugar. Tem autoridade de Deus te aguardando nesse lugar. Tem promessas a se cumprir aguardando você nesse lugar. Tem, sabe o que tem? Tem armaduras novas te fazendo. Sabe o que Deus diz? Armaduras novas para você suportar o tempo do seu milagre ser gerado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Talvez Deus não vai te dar resposta hoje, mas Deus vai te fortalecer. Deus vai mudar a sua roupa, para que você permaneça ainda mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, e você seja transformado por esse tempo, para quando a promessa de Deus se cumprir, quando os milagres chegarem, e eles vão chegar, você não seja seduzido pelos milagres, mas seja parceiro, seja amigo de quem fez os milagres sobre a sua vida. A minha pergunta para você, eu não quero fazer uma afirmação que Deus tem saudade, mas eu pergunto para você se você sente saudade. Essa é a minha pergunta para você. Você sente saudade desse lugar? Sabe, eu sei que você conhece esse lugar. Você só está aqui porque você conhece esse lugar. Talvez você nunca levantou a sua mão e disse: eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Talvez você nunca fez isso. Mas no momento de angústia, você clamou e Deus te ouviu, então você conhece esse lugar. Talvez te ensinaram que você precisava de uma religião para que você estivesse apto, habilitado para essa oração. Eu quero te dizer, Jesus é muito maior do que a nossa religião. Jesus é muito mais amoroso que a nossa religião. O que nos salva não é a nossa religião, não é a nossa profissão de fé, não é as nossas confissões. O que salva e vai continuar salvando é Jesus Cristo. Ele continua salvando. E sabe, as pessoas pensam que orar é simplesmente falar palavras, mas a verdade é que orar é entrar no lugar que só cabe você e o seu Pai. Minha pergunta é: você sente saudades desse lugar?
Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar um pouco.